Quando eu tinha aproximadamente 20 anos, eu criei uma metodologia de planejamento que eu uso até hoje, mais de 30 contas e vários players do mercado usam isso, você só não sabe ainda. Basicamente, quando eu estava na faculdade, eu percebi que tinha um gap no mercado, um gap sobre um sistema de planejamento para conteúdo dentro de rede social que fosse um pouco mais sistemático, onde você pudesse saber o que você precisa fazer, criar algumas regras e controlar a entrada e saída das ideias e como é que isso funcionaria numa base de processamento. E com isso a gente criou um sistema, e esse sistema é um sistema que eu uso até hoje. Eu já ensinei mais de 3.000 pessoas a usarem esse sistema, e é um sistema que eu uso em consultoria de marketing para grandes empresas e alguns players do mercado que você não conhece, mas tem milhões de seguidores, usam exatamente esse sistema de planejamento, até porque faz 4 anos que eu uso isso, quase 5, e ninguém nunca criou algo parecido. Quero te contar brevemente como é que eu fiz isso e também te explicar um pouco desse modelo nesse vídeo e em alguns próximos que eu vou fazer. O nome desse conceito é modelagem sistemática de conteúdo, que a gente já carinhosamente apelida de MSC. Não é a marca de cruzeiros que você está acostumado, mas é um sistema de planejamento. Modelagem sistemática de conteúdo. Por que sistemática? E aqui vem a sacada. Porque toda hora tem um guru que fala de ideias, fala de persona, de objetivo e pipipi, popopó. Só que raramente você consegue tangibilizar isso em estratégias práticas. E qual era a minha sensação? A gente tem muita teoria de fumaça, pouca teoria que vira prática de maneira muito executável. Então eu quero ouvir um conceito, eu quero cair na action com esse conceito, eu quero começar a escrever ele e botar ele para funcionar. Então eu tenho calendário de conteúdo que não significa absolutamente nada, essas ideias que a galera faz de o que você postar em 7 dias, que não tem nem pé nem cabeça. Eu tenho outros modelos que é tipo, você tem que fazer um conteúdo de autoridade, aí você tem que fazer um conteúdo de XPTO, mas falta embasamento teórico. Como é que a rede funciona? O que a rede pede? O que ela pensa? Quanto tempo esse conteúdo demora? Por que você roda essa dança? Qual o objetivo final dele? E não apenas ter essa teoria, mas transformar essa teoria em prática de uma maneira que eu consiga ficar testando toda semana, cada 15 dias e todo mês. Então tinham 2 demandas. Eu precisava da teoria e da prática combinadas e de algo que fosse muito previsível, mas muito adaptável. E basicamente a gente combinou isso num sistema de 3 partes. Hoje, a gente divide a MSC em 3 ferramentas. A primeira ferramenta é o Kobo. O Kobo, ele é um content board, ele é uma lista de ideias, onde a gente não fala de ideias finais, a gente fala de formato. Basicamente o que eu percebi é que eu não precisava falar, faça um vídeo sobre como fazer planejamento de redes sociais. Não, eu só precisava saber que existe o formato de vídeo explicativo, que é um Reels, que dura em média 2 minutos, e que esse Reels que dura em média 2 minutos, ele traz um conteúdo de valor com a pessoa, resolvendo um problema. O que eu acabei de descrever não é uma ideia de vídeo, é um formato de vídeo. E o que a gente geralmente faz é gastar tempo com ideias e não gastar tempo com formatos. O que eu percebi? Se eu tenho bons formatos disponíveis, eu consigo estrategizar através dos formatos e depois preencher essas ideias com os miolos criativos. O que me gasta energia é chegar na segunda-feira e não saber o que postar. Então eu preciso entrar na segunda-feira já sabendo o que eu posto. Agora falar, toda segunda eu vou fazer um vídeo sobre ganso, toda segunda eu vou fazer um vídeo, na próxima eu vou fazer um vídeo sobre tigre, não. O que eu preciso definir é que toda segunda eu faço um vídeo explicativo sobre animais, onde eu exploro esse animal e eu me apego no formato. O formato é a sacada. Então o Kobo, basicamente, ele é uma lista estratégica de formatos dividido entre redes primárias, terciárias e secundárias, onde você faz uma distribuição omnichannel. E aí tem vários pergaminhos de teoria por trás que eu não vou entrar aqui, mas essa estrutura do Kobo é feita para você conseguir planejar até 6 redes sociais. Nick, até 6 redes sociais? Sim, porque eu acho que todo bom criador de conteúdo tem que ter pelo menos 3 a 4 canais. Então, se você tem um Instagram, você também tem que ter um TikTok, também tem que ter um YouTube, também tem que ter um canal, talvez, do Twitter, ativar o seu LinkedIn, ter uma newsletter, fazer um podcast no Spotify, mas você tem que criar penetração de conteúdo. Por quê? Porque ninguém mais é monomídia. Ninguém tá só no Instagram. Na verdade, a gente circula entre todas as redes sociais e tem vezes que você fica muito intenso no seu uso de YouTube, pouco intenso no seu uso de Instagram, muito intenso no seu uso de podcast, pouco intenso no seu uso de LinkedIn e as coisas vão trocando. Quando eu não estou presente em outras redes, eu perco audiência por não ter penetração de público e não ter pulverizado. Então, basicamente, a gente percebeu que a gente precisava ter formatos previstos para redes sociais. Aí vem a parte legal, que a segunda ferramenta é a ferramenta do planejamento estratégico, que a gente chama de modelagem. E o que é a modelagem? A modelagem é uma dança que eu danço ela
toda semana ou a cada período de dias. Eu não vou entrar nos detalhes porque eu tenho horas de aula sobre isso que eu dei e aulas gravadas sobre isso. Inclusive, eu já vou falar que eu vou te dar uma delas de presente no final desse vídeo porque eu adoro deixar coisa para você clicar e colocar o seu e-mail, o seu número de telefone. E quando a gente fala de modelagem sistemática, isso aqui é uma foto de uma modelagem sistemática do meu lado. Na verdade, desse lado que é o lado vazio. A modelagem sistemática é uma estratégia de repetição. Então eu quero entrar toda semana ou a cada conjunto de dias e saber exatamente o que eu vou fazer. Então eu sei que na segunda-feira eu vou soltar um carrossel. Esse carrossel tem um objetivo específico, que trafega entre diferentes objetivos que eu vou explicar no próximo vídeo. Ele tem uma permeabilidade. Ele também tem um CTA. Esse conteúdo ele tem um formato específico. E cada uma dessas coisas, elas importam. Elas fazem sentido dentro da dança estratégica. E toda segunda-feira eu vou prever esse conteúdo. Toda terça-feira eu vou fazer um Reels XPTO. E ao invés de ficar tentando ter ideias mirabolantes, eu crio sistemas de ideias onde eu vou preenchendo essas forminhas de bolo. Então, basicamente, se você quiser exatamente o planejamento que eu uso para o meu perfil pessoal, é esse planejamento aqui. É isso que eu rodo toda semana, com muito teste, muita variação, mas esse é a nossa estratégia para 2024, segundo semestre, que a gente definiu em junho. A gente está rodando essa estratégia aqui que está aparecendo. Nick, por que você faz isso? Hoje eu rodo, por exemplo, 30 contas ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar pensando no conteúdo de toda semana delas, mas eu consigo definir a linha estratégica e também quais são os moldes de conteúdo. Então, basicamente, o que a gente faz é definir pautas e temas que são interessantes, conseguir alinhar bem o branding, a comunicação, mas criar uma estratégia sólida. E eu não preciso revisar essa estratégia toda semana, eu reviso ela todo mês e vejo que ela precisa ser alterada. E, por último, eu coloco o que seria, o nosso planejamento estratégico. Então você definiu essa dança, definiu tudo que você vai fazer durante uma semana. A gente entra na terceira ferramenta da modelagem sistemática de conteúdo, que é o nosso planejamento mensal. Que é um quadro com todo o mês, e dentro desse mês eu consigo colocar aqui o que vai sair em cada horário, em cada rede, e eu só replico aquilo que está na modelagem. Então, se na segunda-feira tem um carrossel, agora no planejamento eu vou pensar nas 4 ideias que eu preciso para preencher esse carrossel. E quando eu coloco lá que eu tenho 4 ideias, é muito mais fácil. Porque ao invés de ter que pensar em vários conteúdos, eu vou pensar em 4 ideias de carrossel, 4 ideias de Reels, e eu tenho já uma direção. Eu gasto menos energia criativa. Eu já sei para onde eu estou indo, eu só preciso preencher o miolo. Eu preencho nessa planilha quais são as ideias específicas baseadas na modelagem, e eu consigo preencher todo o conteúdo que eu preciso. E para fazer o planejamento de um mês inteiro, a gente gasta geralmente de 2 a 3 horas. E você consegue ter todo mês pensado com stories, vídeos de YouTube, conteúdos de Instagram, 100% feitos, 100% alinhados. Todo esse conceito aqui, que é dividido em 3 partes, em 3 ferramentas que eu estou te explicando, e por que eu estou explicando isso? Porque eu percebi que é um dos recursos mais legais que eu já criei. Tem muita ferramenta de planejamento, mas é um dos recursos mais legais que eu já criei. É um recurso que as pessoas não sabem e por isso não usam. E eu quero poder divulgar melhor uma ferramenta que eu uso há 4 anos e que, se você me segue, todas as principais contas que eu cuido usam esse tipo de planejamento, e isso aqui dá resultado pra caramba. Por quê? Porque é um planejamento previsível, não apenas previsível, ele é repetível, e por ser repetível, ele extrai muito resultado. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a sacada não é eu ficar tendo que gastar energia criativa todo o dia. A sacada é eu direcionar a energia criativa da melhor maneira que eu preciso. E a melhor maneira de fazer isso é sistematizar. Só que o sistema não é um gesso. O sistema é uma cozinha. Se você já entrou numa cozinha, a cozinha tem todas as coisas no seu lugar. Ela tem todas as dinâmicas preparadas para agilizar a produção do prato. E o que a gente faz não é ficar falando, você só pode fazer esse prato. Não, eu só preciso às vezes definir o que a minha cozinha faz. Se a minha cozinha ela faz cookie, se ela faz torta, se ela faz pizza, porque isso me garante que eu tenho as ferramentas adequadas para executar. Quando a gente cria essa ferramenta de 3 partes, o que eu percebi? Eu percebi que o criativo não é que ele não tem tempo, é que ele tem tanta demanda, com tanta desorganização, que ele não consegue criar velocidade. E algo que eu percebi é que as pessoas não pagam quem é bom. As pessoas pagam quem é bom e rápido. E não apenas bom e rápido, mas a pessoa que é bom, rápido e consistente. Quem é bom, rápido e consistente é a pessoa mais cara do mercado. Ninguém quer a pessoa boa apenas. Ninguém quer a pessoa rápida apenas. As pessoas querem quem é bom, rápido e consistente. Se eu consigo fazer algo bom, num prazo legal,
constantemente. Então, às vezes, a gente fica olhando para uma cabeça meio de ganhador do Oscar. Eu quero ganhar um grande prêmio. Não, 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 a gente é marqueteiro. Marqueteiro não fica tentando ganhar Oscar. Marqueteiro faz algo bom todo dia, consistentemente. Então, o que eu percebi é que eu precisava garantir que eu tinha um output de algo bom, consistente, o tempo inteiro. Então, eu precisava todo dia fazer um post bom. E a única maneira era criar sistemas que garantiam que eu tinha previsibilidade e, principalmente, toda semana eu consigo olhar para aquilo ali, ter clareza dos objetivos que eu tenho, para que eu fiz aquele post. E aí vem a sacada monstra, que eu não quis explicar antes para não confundir. Mas quando a gente trabalha com modelagem, cada conteúdo tem um objetivo específico. Além de ter um objetivo talvez do mês, de crescimento, de engajamento, que é normal, eu tenho um objetivo para aquele post. Aquele post é um post para vender. Aquele não é um post para viralizar. Nick, você não quer que todo o seu conteúdo viralize? Não, eu não quero, porque isso não existe. Não existe eu viralizar o tempo inteiro. Na verdade, eu preciso saber quando eu viralizo, quando eu vendo, quando é que eu tô vendendo, quando é que eu tô conectando. Eu crio moldes didáticos. E isso aí se chama Hero Hub and Help. E essa explicação de Hero Hub and Help na interpretação da modelagem, porque Hero Hub and Help é um conteúdo antigo que o YouTube criou em 2016, se eu não me engano, essa nomenclatura, eu quero trazer clareza para você, não só dessa, mas eu quero explorar o que é toda a modelagem sistemática no nosso próximo vídeo aqui, e eu vou te explicar em detalhes como ela funciona e como é que ela vai ganhar tempo para a sua agência, para o seu núcleo criativo, para o seu planejamento, ou para a conta da sua empresa, e como é que você vai fazer muito mais, com muito menos esforço, criando coisas muito mais incríveis. Se você quer aprender já isso, eu vou te deixar um presente. Na descrição, o primeiro link vai te levar para uma página. Se você colocar ali os seus dados e preencher uma rápida pesquisa, a gente vai disponibilizar uma aula completa para você. Uma aula sobre a modelagem sistemática de conteúdo, com foco nessas 3 partes. É bastante conteúdo e a gente vai deixar liberado para você. É só você preencher o formulário que vai estar acessível para você. Dúvidas aqui no comentário, eu e a minha equipe, a gente vai estar respondendo. No próximo vídeo eu vou passar parte por parte do que está escrito na modelagem e te explicar o método definitivo de planejamento que está resolvendo a vida de milhares de criativos e que pode resolver a sua também, porque eu tenho isso aqui há 5 anos na bagagem. Tipo, você não faz ideia de quantas dezenas, centenas de contas, de milhões de seguidores usam isso. E eu falei, cara, eu acho que tá na hora de parar de esconder o ouro, tá na hora da gente jogar aberto e fazer isso cair pro mundo. Então, me fala se foi útil pra você. Tamo junto, falou. Tchau, tchau!